Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Ele havia intercedido por tantas pessoas, porém agora haveria alguém que poderia falar por ele? A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a sós penares teu sofrer, não desanimes para vencer. E há um caminho só. Confie em Deus, Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confie em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confie em Deus. A vida tem tristezas mil, nem tudo é céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a sós penares teu sofrer,
não desanimes pra vencer. Há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passa. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se a tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passa. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se a tua fé roubada for e te esqueceres do Senhor, necessitando Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Ouvintes, o profeta de Deus para esta era, tratando de uma maneira muito especial a respeito de Jó, na mensagem ouvi, mas agora vejo. Uma grande mensagem pregada pelo profeta desta era. Ouvi, mas agora vejo. Ele afirma, conforme já observamos, que quando as tribulações chegam, que acontecem desastres na vida das pessoas, dos filhos de Deus, de uma maneira especial, então é quando você está
com esse tipo de problema, é aí quando o inimigo entra em quase todo amigo que você possui. E eles começam a acusá-lo. Essa afirmação está na mensagem Eu Vi, mas agora vejo. Continuando com a mensagem de ânimo extraída na vida de Jó, na experiência de Jó, ele diz a respeito desse grande homem de Deus, que ficou como exemplo para todas as gerações que surgissem após ele. Ele queria ver se havia alguém que podia interceder por ele. Ele havia intercedido por tantas pessoas, porém agora haveria alguém que poderia falar por ele. Você deve notar uma coisa, que geralmente são os conhecidos, são os amigos, que julgam no direito de julgar. Você passa por ali, vê alguém morto na rodovia, então alguns fazem o sinal da cruz, outros dizem, coitado. Ninguém ousa julgar. Mas se tem algum conhecido, algum amigo, especialmente se aquela pessoa que sofreu o acidente tenha tido algum tipo de problema que fora do conhecimento de seus amigos, então aí é a hora do julgamento. E você tem que saber que quando você está julgando, o diabo entrou em você. É duro isso. Mas julgar as pessoas é, sem dúvida alguma, um ato anticristo. Leia o capítulo 7 do Evangelho segundo São Mateus. E os fariseus, os sacerdotes, tentaram apanhar Jesus no caso de Maria Madalena, justamente através do julgamento. Eles intentaram assim: se Jesus dissesse, solte a mulher, não faça isto com ela, eles o apanhariam contra a lei de Moisés. Se ele dissesse apedreja, então eles o apanhariam na sua própria palavra, que ele disse, eu não vim para julgar. Há um dia de julgamento, não resta dúvida. Para isso resta um tribunal chamado Tribunal do Trono Branco. Você vai encontrar Jesus em sua sétupla glória, como João encontrou, em Apocalipse capítulo 1. Ali ele tem uma característica perfeita de juiz. Cabeleira branca não quer dizer idade, mas sim maturidade para julgar. Quanta gente está de peruca branca para julgar os demais? E vamos reafirmar, o diabo entrou nelas. O inimigo entrou nelas. Eu estou falando assim diz o Senhor, para acusar. Mas aí voltemos aonde ele alega por Jó. Ele havia intercedido por tantas pessoas. No tempo que ele estava bem, os órfãos e as viúvas não passavam fome. Na casa, na fazenda de Jó, no seu meio, a fome sim era zero.
Me permita um testemunho próprio da nossa igreja. No nosso meio a fome é zero. Quando querem acusar a um homem, eles nunca buscam o que aquele homem tenha feito de bom. Quantas pessoas ele levantou da sarjeta? Porque os próprios a quem ele levantou são a quem o diabo mais usa. Que não eram nada. Era gente de sarjeta. São os que mais são usados pelo diabo. Pega essa mensagem e começa a meditar a partir do parágrafo 92. Dentro desse pensamento. Aqui não se trata de um julgamento. Aqui se trata de um assim diz o Senhor. Ele havia intercedido por tantas pessoas, porém agora haveria alguém que poderia falar por ele? Poderia alguém colocar sua mão em Jó? Ou em um homem pecaminoso? E um Deus santo? E abrir o caminho? Poderia ele ir à sua casa e bater à sua porta? Abriria ele a porta e falaria com ele por algum tempo? No livro de Jó, capítulo 42, a partir do verso 7, nós vamos encontrar Deus mandando os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifícios. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifas, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, amigo de Jó, e contra teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Quando eles estavam procedendo como procederam, eles estavam falando mal de Deus. Quando eles estavam falando mal de Jó, eles estavam falando mal de Deus. Quando então Saulo de Tarso estava perseguindo os cristãos, a igreja primitiva, ele estava perseguindo a Cristo. E foi dito pelo profeta Samuel: você se constituiu inimigo de Deus, se fazendo inimigo de um homem de Deus, você se constitui inimigo de Deus. Agora, eles tinham razão ou não tinham? Mas você, que por certo está enfrentando provas, pense nisto, guarde isto, segure isto, porque nesse instante, quem é eleito sofre a sua eleição. Quem é predestinado sofre a sua predestinação. Quem é salvo sofre a sua salvação. E esse sofrimento é diferente de todos os demais. Isto porque cada dia que olhamos no espelho de Deus, nos encontramos mais indignos. O mundo religioso não tem esse tipo de sofrimento. Tudo que realiza, tudo que pratica, tudo que faz, é glorificado por si próprios. Mas agora, às vezes, estas grandes pulsações da fé chegam bem na hora das crises. E geralmente são as crises que nos levam até isto. Foi a crise que levou Jó a isto. Aqui.
Ora, ele estava no fim da sua vida. Seus filhos estavam mortos. Seus camelos também. Todo o seu gado. E todos os seus bens haviam acabado e estavam destruídos. O que significa isso? Todos os seus bens. O homem não tem nada melhor do que o seu nome. O profeta diz: você é um assassino quando você mata um nome de uma pessoa. A mídia vive em troca disso. Os carniceiros vivem em troca disto. Eles vivem disto. Ai dos urubus se não fossem as carniças. E sua própria vida, a própria vida de Jó, do topo de sua cabeça até a sola de seus pés, ele tinha feridas. O que significa isto? O que significa a seca de Abraão? Foi uma crise pela qual ele passou. Foi aí onde a inspiração o atingiu. Agora, quando a inspiração o atingiu, aquilo fez isto. Ele teve isto então. Agora nós descobrimos, quando chega a hora destas crises, quando a pressão está bem em cima, e você olha ao redor hoje, veja a condição em que estamos vivendo. Não estamos vivendo em uma moderna Sodoma e Gomorra. O mundo não voltou atrás, como a mulher de Ló. O mundo não tem se tornado uma Sodoma, uma moderna Sodoma. Mas aquele moderno mundo, aquela moderna gente, estava inflamada, própria, adequada, pronta para o fogo. Toda a sua modernidade, toda a sua liberalidade trouxe o fogo. Toda a modernidade, toda a civilização antediluviana trouxe a água. Deus mata com fogo, Deus mata com água, Deus mata com a palavra falada. Rejeitar a palavra significa morte. Agora Deus dá vida com fogo, Deus dá vida com água, Deus dá vida com a palavra. Depende muito de quem seja você. Dependia muito de quem era Jó. Não importa como ele estava. Pense um pouquinho, o que significa estar em lepra da sola do pé, como diz o profeta, até ao seu couro cabeludo, da cabeça. O que significa isto? Mas que fim glorioso! Que fim glorioso! Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para olharmos no espelho de Deus e sermos salvos pela sua graça, pela sua misericórdia. Isso é o que queremos para nós e para todos. Sofra o seu arrebatamento, sofra a sua salvação, sofra a sua eleição, sofra a sua predestinação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.